Bom dia, bom dia! Começando esse programa essa semana, eu anunciei aqui que nós começaríamos o programa Emoções na Vida Cristã. Um programa que vai ao ar aqui no Instagram, no YouTube, pela Rádio Estilos e pelos canais de rádio. A Rádio Estilos, ela é o canal 102.5 e eu quero te convidar a seguir essa rádio e também vir aqui no canal falar sobre emoções. Emoções que estão presentes na nossa vida, mas a gente acaba fingindo que não existe. A gente vai colocando outras coisas no lugar das nossas emoções e vai suprimindo as nossas emoções. Irlane, e por que o nome do programa é Saúde, Emoções na Vida Cristã? Porque a vida cristã, ela é feita por pessoas. Pessoas compõem o corpo de Cristo. E pessoas, cada um de nós, somos um corpo movido por emoções. Agora, eu não sei se você escuta as suas emoções, percebe os seus sentimentos, ou se você acaba abandonando isso, abandonando você no seu processo. E é muito interessante porque por muito tempo, quando a gente não sabe das coisas, a gente não sabe o que nos acontece, a gente acaba fazendo isso, a gente vai vivendo no automático da existência, achando que dá conta de tudo como se fosse um grande super-herói e nos abandona, abrindo mão daquilo que nós sentimos. É interessante pensar nas emoções, porque as emoções são as reações do nosso corpo, as reações físicas, psíquicas, as reações que se confundem muitas vezes com sentimento que diz pra gente que alguma coisa tá boa ou alguma coisa não tá boa, que a gente está no caminho certo ou que a gente tem que parar um pouco. E eu vou me apresentar um pouco para você. Meu nome é Irlane Ribeiro, eu sou psicanalista, trabalho com mulheres há alguns anos e não à toa. Em 2006, a minha família, nós somos cristãos, e a gente servia a Deus, né, com muito amor, tínhamos muito trabalho na igreja, muito trabalho. E, de repente, a minha mãe ela tem um surto psicótico. A minha mãe ela não conseguiu elaborar tudo o que ela sentia e acabou tendo um surto psicótico. Nesse processo, ela teve um adoecimento que toda a família viveu. Na verdade, a minha avó tinha morrido um ano antes e a minha mãe já estava tratando a questão da depressão. E a depressão, e a gente está falando disso nesse ano, né, nesse mês agora, que é um mês de prevenção à vida, a gente está falando sobre o amor à nossa vida, o cuidado com a nossa vida e a valorização da vida. Porque o suicídio, ele é o calar uma dor. A pessoa, às vezes, ela não consegue encontrar um lugar, ela não consegue encontrar um apoio familiar, ela não consegue encontrar uma saída. E aí, quando ela não encontra essa saída, a saída que ela consegue ver é acabar com a vida, na meta de acabar com a dor. Mas eu quero dizer para você que existem outras formas de se acabar com a dor. E uma coisa para a gente já começar a conversar aqui é que quando a gente fala de suicídio, a primeira coisa que tem que acabar nas nossas relações é o preconceito. Porque se alguém se abre com a gente, depois de superar tantas dores e tantas dificuldades, ela chega até nós e fala assim, eu não sei o que fazer, eu vou acabar com tudo. E a gente, não, porque não pode, porque Deus condena, porque você vai para o inferno. O julgamento da minha escuta que não consegue ouvir aquela pessoa e dar um apoio, em vez de uma direção, uma acusação, faz com que a pessoa entre mais ainda no desespero.
E nesse período, a gente tem visto muitas pessoas cristãs que têm o amor de Jesus, que têm a igreja corpo de Cristo, que aí a gente já vai falar sobre isso, que algumas coisas que a gente elabora no processo terapêutico e no atendimento para que a pessoa consiga encontrar saídas. E uma delas é social, o amor, a escuta empática, um grupo religioso ou um grupo que a pessoa se sinta à vontade sem ser julgada. Então isso é fundamental no processo de prevenção à violência, a violência contra a própria vida. Aquilo que eu quero acabar com a minha dor. E como eu estava falando, a minha mãe teve um surto psicótico em 2006 e a gente não sabia como fazer. A gente não sabia como lidar com essa dor. E de verdade, a igreja também não sabia lidar com essa dor. Na verdade, a gente coloca tudo como se fosse um bolo só, é espiritual. E não é assim. O nosso corpo ele é composto por hormônios, por neurotransmissores que trabalham alinhados com as nossas emoções e que sinaliza pra gente se algo tá bem, se algo não está bem, o que a gente precisa mudar na nossa vida para conseguir superar essa dor. Só que a gente não escuta, até porque quando a gente pensa numa questão cristã, uma questão religiosa, parece que a gente tem que estar sempre bem. Tem que estar tudo sob controle, porque a gente tem que dar conta, afinal de contas a gente tem Deus, e com Deus a gente dá conta, sim. Mas Deus deu inteligência aos homens, e estratégias, ciência, conhecimento, para que a gente pudesse aplicar e melhorar a nossa vida. Existiu um tempo na ciência, e aí eu já vou indicando livros, filmes, se você quiser anotar para complementar esse saber, você pode, porque é importante. Naquele filme O Físico, nós encontramos uma medicina que estava literalmente ligada com a parte religiosa, que não acessava o corpo. No filme O Físico, nós vemos que as pessoas estão com dor de dente, arranca o dente. Tem um problema interno, vai morrer, porque Deus, chegou a sua hora. Deus quer que você morra. E um médico, uma pessoa, decidiu invadir o corpo. Essa pessoa foi condenada por isso. Mas ele conseguiu ir lá e operar um rei. E esse rei, ele tinha apendicite. Olha que interessante. Hoje, o tempo todo, a gente se opera de apendicite. Não. O tempo todo, alguém vai lá e faz essa cirurgia de apendicite, vesícula. Só que, quando a gente está falando do filme Físico, isso não podia, a igreja não permitia. E a ciência também não. E por que eu estou te trazendo essa informação? Porque quando a gente entende que a ciência evoluiu, e a Bíblia diz que Deus deu inteligência aos homens, isso significa que os homens ampliaram o seu saber para que nós tivéssemos melhor qualidade de vida. Então, entender que as nossas emoções fazem parte do meu processo de corpo, alma e espírito faz com que eu consiga viver melhor. Viver melhor em Deus. Deus não nos chamou para sermos tristes, sabe, crentes? Tristes, pesados, carregados, sobrecarregados, que tem que pagar um preço enorme para chegar em algum lugar. Não. A alegria, ela tem que fazer parte da nossa vida. E nós precisamos encontrar motivos e motivação para estar feliz, para estar alegre. Eu quero te lembrar que esse programa também está lá no YouTube e tá na rádio 102.5, a Rádio Estilos. Então, se você tem alguém que não consegue entrar na internet, 102.5, você vai conseguir acompanhar esse programa que começa hoje, que é Saúde Emocional na Vida Cristã. Emoções na Vida Cristã. E como eu estava falando, nesse processo emocional que a minha família precisou viver, surto psicótico que a minha mãe viveu lá em 2006 e a gente não sabia o que fazer, a gente contou com a ajuda psiquiátrica, com a ajuda do profissional da psicologia,
terapia ocupacional, musicoterapia, várias áreas de atuação que a ciência legitima para nos ajudar neste processo. Irlane, por que você está falando isso? Porque talvez você tenha uma dor, um luto que você não conseguiu superar ainda, uma dor na sua família, um problema familiar que parece insolúvel e que você usa o seu tempo, e eu não vou dizer que é errado, ok? Mas a gente vai colocar um equilíbrio nas coisas, porque eu costumo dizer que até água demais mata a planta, tá? Então, assim, a gente começou a orar, jejuar, clamar, pedir a Deus, mas a gente precisou de fazer o ajuste com a medicação sim psiquiátrica e o tratamento com a minha mãe, com a terapia ocupacional, com a musicoterapia e com o tratamento da psicologia. Eu gosto de lembrar dessa história, e eu tô lembrando essa história porque o programa começa hoje, então eu quero que você me conheça e conheça por que eu tô aqui. Porque aquele evento familiar que aconteceu na minha casa fez a minha profissão começar. E eu sou muito feliz por trabalhar ajudando pessoas a se encontrarem, a entender que dentro delas existe um corpo e que esse corpo sinaliza o que não está bom e o que está. E aí eu quero falar sobre a questão da raiva. Quando eu sinto muita raiva de alguma coisa ou de alguém. Quando eu sinto muita raiva é porque eu fui desrespeitada nas minhas necessidades e nos meus valores. Eu gosto de pensar nos valores como valores governam as nossas decisões. Se eu tomo qualquer decisão na vida, é porque o que eu penso antes? Eu preciso respeitar aquela pessoa? Não, Irlânia. Os meus valores todos são direcionados a partir da minha família. Tudo que eu decido é pensando na minha mãe, no meu pai, no meu filho, no meu esposo. Irlânia, tudo que eu decido é pensando no meu crescimento contínuo. Então, para mim, um valor muito grande é aprender, estudar, fazer outra pós, fazer... Então, assim, os valores que nós temos, eles são vários, porém, eles governam as nossas decisões. As nossas decisões, elas são baseadas nos nossos valores. E quando algum valor nosso é desrespeitado ou não é olhado, a gente para, a gente trava. Sabe quando um jumento que a gente fala assim, travou, você não tira do lugar de jeito nenhum? É isso. E como que é a nossa forma de parar? O nosso corpo, ele trabalha com 3 formas. Ou ele ataca, ele se defende, ele xinga, ele bate porta, ele grita. Ou ele trava, igual o jumento que eu falei, travou do lugar, você mata, mas não tira. Ou ele foge. O nosso cérebro, ele funciona dessas formas. Se você me xingar, ou eu vou te atacar, ou eu vou me paralisar, ou eu vou fugir. Por quê? Porque o meu cérebro reptiliano, que fica nessa parte aqui de trás, ele coordena esses impulsos nervosos. Só que as reações minhas, do meu corpo, nas minhas forma de agir na vida é fugindo, atacando ou paralisando. E por que eu tô te contando isso? Porque se você não se conhecer, às vezes a nossa tendência é orar, clamar, pedir a Deus, sai em nome de Jesus. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o seu corpo te protegendo do caos. E as emoções, elas são exatamente para isso, para nos proteger do caos. E pensar nisso é lindo, porque a gente pensa num Deus de amor que nos criou, que nos fez, que nos formou e que colocou emoções em nós. Para quê? Pra gente não pular do espinhadeiro, pra gente não atravessar da rua e ser atropelado, porque a gente não vai ter aquela precaução, prevenção, zelo pela própria vida. Aquele Deus que colocou dentro de nós aquilo para entender assim, quem sou eu? Qual é a minha particularidade?
Deus fez todos os seres humanos. Toda criatura foi formada por Deus. Porém, cada um de nós temos a nossa peculiaridade. E quando a gente pensa nos 12 discípulos que caminhavam com Jesus, a gente entende que Jesus ele escolheu pessoas diferentes para seguir a jornada com ele. Isso significa que a diferença faz o corpo, a igreja, a família, quem somos. As empresas, quando a gente pensa numa equipe, não tem lá cada um com sua particularidade? Por quê? Porque cada um reage e age de uma forma, cada um tem os seus valores. Agora nós temos necessidades básicas, necessidades de afeto, necessidades de alimento, necessidades de carinho, necessidades de atenção, necessidades de lugar seguro. Nós temos basicamente 5 necessidades que todo ser humano tem. E quando essas necessidades também não são supridas, a gente ataca, foge ou paralisa. E isso é bom pensar, porque às vezes a pessoa que a gente julga ser cheio de Deus, a gente acredita que ela não pode ficar brava, ela não pode achar ruim alguma coisa, ela não pode dizer não para o que ela quer. E por quê? Aonde está escrito? Eu gosto de pensar nisso. Onde está escrito que eu não posso dizer não? Aonde está escrito que eu tenho que dizer sim para todo mundo? E muitas vezes, quando as pessoas não fazem o que a gente quer, o que a gente fala? A gente, vai lá e bota um rótulo na pessoa. Egoísta, bota um rótulo na pessoa. Só pensa em si mesmo, bota um rótulo na pessoa. Essa pessoa não quer ajudar a igreja. Só que toda vez que eu tô dizendo que o outro é egoísta, porque ele não faz o que eu quero, a gente vai pensar em quem é o egoísta nessa relação. Quem é o egoísta? Ele só disse não. E eu tô rotulando a ele dizer não pra mim. Olha como, às vezes, a gente não olha essa balança que muitas vezes é injusta. Então, se você não faz o que eu quero, eu te xingo, eu te puno, eu te deprecio para você fazer o que eu quero. E será que isso é certo? E o quanto disso faz a gente pensar que a gente não está olhando para as nossas necessidades e valores, que vai atacar as nossas emoções. As emoções, elas são 5. Eu vou repetir isso nos programas, porque os programas falam de emoções e vida cristã. Então, eu vou estar sempre trazendo isso, porque a repetição é a mãe do aprendizado. E a gente precisa ouvir para aprender e conseguir aplicar, ok? Então, quando a gente pensa nas nossas emoções, a gente vai pensar em 5 emoções básicas, ok? Que é o medo. E pensando no medo, o medo é um preventor. Ele nos previne de morrer, previne de nos jogar, previne de acabar com a nossa vida. A gente tem a alegria, que faz a gente ficar em êxtase, euforia, atenção, gostar de estar com pessoas, nos validar, sabe? Quando eu fiz uma prova, eu passei na prova, o que vem em mim? A alegria. Pô, você é campeã, você conseguiu, você passou por isso. A gente tem a tristeza, que é eminente do ser humano, e muitas vezes a gente não aceita a tristeza. É interessante pensar que nesse período do Covid, a minha família, nós perdemos alguns membros da nossa família, eu perdi alguns amigos, e isso traz tristeza. Mas na semana passada, o meu tio, que é pastor também, o Inês Corel, ele ficou com 70% do pulmão tomado pelo Covid, porém ele saiu do CTI. Ele foi para casa e a gente ficou feliz. A gente ficou triste pelas pessoas que nós perdemos, mas a gente ficou feliz porque um voltou para casa, que um tá bem, que um voltou pro seio familiar. Então isso tá sempre o tempo todo em harmonia. Alegria, tristeza, medo, que eu já falei, a raiva.
A raiva, ela está relacionada quando alguém nos ofende. E tem pessoas que são especialistas em fazer isso. E a raiva é um fator protetor também, para a gente poder dizer, até aqui dá para mim, daqui para cá eu não consigo mais. Então a raiva, embora ela seja um sentimento que a gente fala, eu não posso sentir raiva. Quem falou? A Bíblia fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Eu sentir raiva é algo que, me ofendeu, bate ali. E ó, outra coisa que eu quero falar com você das emoções é que as emoções, elas acontecem em um curto milésimos de segundo. É muito rápido. Aconteceu um evento, pá, tipo raiva. E o que eu vou fazer com aquela informação que o meu corpo recebeu, aí está lá no domínio próprio. Só que eu não posso ter domínio próprio sem me conhecer e entender os fatores que me fazem sentir raiva. Por quê? Porque se eu fico lá, ó, você me dá um soco, eu tô aqui. Você me deu outro soco, eu tô aqui. Você me deu outro soco, eu tô aqui. Você me deu outro soco, eu tô aqui. Uma hora eu não vou aguentar tomar tanto soco. Então, se eu sei que eu estar perto de você, você vai me dar um soco, eu preciso me proteger. Porque essa vida é minha. E eu não nasci para ficar tomando soco. Nem você, ok? Então, a gente já começa a refletir sobre as coisas que a gente tem se permitido viver, muitas vezes em nome de um discurso religioso que não foi o que Jesus falou, ok? Então, a gente precisa entender. Agora, eu falei do nojo, lembra do nojo? Quando eu pego uma lesma, tipo, não gosto de lesma, né? Vou pegar a lesma. Pra que eu vou pôr uma lesma? A lesma é gelada. Eu já peguei uma lesma, sem querer, cuidando de um jardim na igreja. A lesma, ela é gosmenta, ela é mole, ela é gelada. Pra que eu vou pegar uma lesma? Existem coisas também, por exemplo, eu vou falar de mim, tá? Eu não gosto de nada mole no paladar. Por exemplo, eu vou comer uma picanha, tá lá. Eu vou tirar aquela gordurinha. Eu vou comer um carré, eu vou tirar. Eu como tudo que tem no mocotó, mas eu não como a carne porque é mole. É a única coisa que eu não vou comer, porque é mole e me dá nojo. E aí a gente tem um hábito de falar assim, mas você tem que comer. Quem falou? Quem falou? Me dá ânsia de vômito, me faz mal, eu não fico bem. Por que eu tenho que comer? Porque você quer? Então, entender as emoções faz com que os meus sentidos, o que eu vejo, o que eu escuto, o meu paladar, o meu toque, estejam envolvidos na minha tanto expressão no mundo, quanto o meu contato com o mundo. É através dos meus sentidos que eu me conecto com pessoas e coisas. E esses sentidos também são os canais da emoção. É muito importante a gente pensar que quando eu tô com febre, eu pego o termômetro e coloco para ferir minha febre. Vou colocar o termômetro para ver minha temperatura. Quando eu tô com a pressão arterial elevada, vamos lá aferir a pressão arterial. Só que as emoções, elas também precisam ser aferidas. A gente precisa se conhecer, entender o que acontece em nós e olhar para nós, quanto seres humanos. Só que se eu simplesmente ignoro, que horas que eu vou conhecer minhas emoções e vou ver o que é possível para mim, até para ter medidas protetoras de segurança. Quero que você pense nisso, entendendo que as emoções são as suas amigas e foram colocadas por Deus em você. E pensar sobre Deus, eu tenho pensado muito sobre Deus como Pai, Deus como amor, o maior amor que o mundo pode ou poderia conhecer. E pensar sobre isso, eu poderia citar vários textos, mas eu gosto de pensar sobre o Salmo 139, que está relacionado com... Deixa eu só colocar aqui, não perturbe. Foi. Colocar aqui, Salmo 139, que diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias,
cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Eu gosto de pensar que a nossa vida, as nossas emoções, a nossa família não é um acidente de percurso. A nossa vida, a nossa família, ela é escrita por Deus. E Deus, como um canal de amor, o maior canal de amor que a gente pode conhecer, Ele nos criou, Ele nos formou, Ele desenhou quem somos para que tivéssemos dias escritos por Ele. Então, às vezes a gente sente raiva de nós e a gente se pune, se comparando, se pune querendo ser perfeito. E sobre perfeição, eu gosto de pensar em algo que é: eu não sou perfeita e você também não é. Por que você não é? Porque quando Deus olhou do céu, Ele falou assim: não tem um justo sequer na terra. Eu preciso enviar o meu filho. E quando Jesus ele enviou o filho dele por nós, Ele enviou entendendo que a gente não tinha capacidade de fazer nada sozinho. Então, quando eu coloco nos meus ombros a carga da perfeição, eu estou dizendo que eu não preciso de Jesus. Jesus não morreu na cruz para que fôssemos perfeitos, porque é até por uma coroa trocar, e não é até ser perfeito. Porque a gente precisa desse amor para nos abraçar, para nos justificar, para nos convencer, para nos ajudar a sobreviver esse momento que a gente está vivendo hoje, que é o da pandemia, que a gente nunca viveu isso, ninguém nunca viveu isso na história. E pensar nisso é ser compreensivo conosco ao ponto de entender que a gente mais do que nunca precisa desse valor que é o amor de Jesus. Então, se você, em algum momento da sua existência, você ficou brigando para ser perfeito, para ser aceito, para fazer tudo certo, olha, a gente erra quando a gente tenta ser totalmente perfeito. Agora, quando a gente tenta ser humano, começar a jornada, não desistir de nós mesmos, lidar com as nossas limitações e frustrações, sim, a gente vai caminhando até por uma coroa trocar. Porque essa é a meta. Porque se não chegou o seu dia de trocar a coroa, significa que você ainda está em evolução. E quando eu penso na evolução, eu penso que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Eu não estou no início, nem você, porque todos nós nascemos como um bebezinho e fomos evoluindo, aprendemos a comer, saímos da fralda, começamos a andar, fomos para a escola, todos nós passamos por esse mesmo caminho. Porém, a gente não chegou ao fim ainda. Então, a gente está em parte desse livro escritos por Deus. Todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Então, pensar que eu não sou um acidente pode me ajudar no processo de equilíbrio das emoções. Eu já entendi que eu tenho emoções, eu já entendi que isso faz parte do ser humano, que as emoções são uma proteção colocada em Deus em mim para que eu não me lance por aí, não caia num buraco fundo. Ontem eu estava lendo algo que diz que o medo ele é uma medida protetora. E eu estava lendo sobre business, sobre liderança, sobre grandes líderes. E nesse texto que eu estava lendo, ele estava dizendo que muitos milionários colocaram tudo a perder, porque perderam o medo de calcular riscos. E se achavam totalmente seguros ao ponto de fazer lançamentos assim, de não cálculo de risco e perder tudo e botar a família na pobreza, na miséria. Então,
até para uma pessoa que tá muito lá em cima, que já chegou a um lugar, que já cresceu, que já evoluiu, ela precisa ter essa medida protetiva dentro dela. Eu preciso entender que é um sinal. Meu coração acelerou, tufo, 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 ansiedade. A gente está aí num mal do século, que é a ansiedade. E ansiedade, ela pode ser benéfica e ela pode ser uma medida de ajuste das nossas metas, mas ela pode ser patológica também. E quando a ansiedade ela é patológica, eu consigo ficar o tempo todo em alerta para atacar ou para fugir e eu não sei o que eu vou fazer. E com essa ansiedade, eu acabo perdendo as minhas capacidades de interagir, de agir. Então, eu quero que você comece a se perceber. Então, eu já falei aqui o que são emoções, qual é o papel da emoção, que é a medida protetiva. E eu quero que você pense que você não é um robô. Eu e você não somos um robô. O robô, a gente programa ele. Vai lá, faz comida. Vai lá, faz isso. Vai lá e lê tal livro. Vai lá, varre a casa. A gente programa o robô. Agora, quando a gente pensa que a gente não é um robô, a gente entende que vai ter momentos na nossa vida que a gente não quer levantar da cama. Que a gente tá cansado. Você tá num afã de coisas. Você está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Você está dando conta de filho, marido, casa, igreja, ministério, família, enfim, hoje o corpo não quer. Aí você fica ali brigando. Porque eu não posso. Por que você não pode? Onde está escrito que você não pode? Por que você não pode descansar? Deus, ele descansou no 7º dia. Ele fez o mundo em 6 dias e ele descansou. Para nós conseguirmos seguir a jornada da vida, a gente vai precisar descansar. Como eu falei, a gente perdeu algumas pessoas da família, igreja, amigos na pandemia. E o luto, ele é fundamental de viver. Ilânia, mas acerca dos que dormem, ele dorme no Senhor, tá tudo certo com ele. E eu que fiquei aqui e que não vou ter mais aquela pessoa. Faz sentido para você que até por uma coroa trocar, eu, morrendo hoje, eu vou acordar com o meu Senhor e tá tudo bem comigo? Mas é minha mãe, e meu pai, e meus sobrinhos, e meus clientes, as pessoas que eu atendo, como é que elas vão fazer? Elas vão precisar se recolocar na vida, elas vão precisar, a vida vai ter que tomar o rumo. Mas por que a gente não se permite chorar? Chorar mesmo, deitar, chorar, colocar para fora, como é que eu vou fazer? Pensar a nova forma de viver sem aquela pessoa aqui. Ela trocou a coroa dela, tá tudo certo, e eu que fiquei aqui, gente. Então, a gente às vezes coloca um peso nos ombros do outro que Jesus não colocou esse peso no ombro de ninguém. Ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O jugo de Deus, ele é suave e o fardo dele é leve. E aí, talvez, já esteja uma dica para você identificar quando o jugo que você carrega não é de Deus. E o sinal disso é que não é suave e não é leve, é pesado. E muitas vezes a gente começa a lidar com pessoas que querem colocar as suas responsabilidades em nós. Colocar um peso, você tem que fazer, você tem que... Engraçado que
Quando eu comecei a atender lá em 2016, eu atendi um homem que ele chegou no consultório e ele sentou e ele falou assim, não, porque eu tenho, 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 porque eu tenho. E eu fiquei olhando pra ele assim, eu não entendia nada que ele tá falando, porque ele só falava isso, porque eu tenho, porque eu tenho, porque eu... E eu olhando pra ele assim, eu falei, desculpa, eu não tô entendendo. O que você tá falando? Ele é essa palavra que eu tenho que gravar. Porque eu tenho que botar comida pro cachorro, porque eu tenho que não sei o quê, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ir no mercado, porque eu tenho... E ele estava sobrecarregado com tanta coisa que ele tinha que fazer que alguém impunha para ele. E aí eu falei assim, na sua casa só tem você? Aí ele, não. Falei, então vamos dividir as tarefas. Será que é possível a gente começar a dividir as tarefas? Tudo que você tem que fazer. Será que não dá para ser dividido com pessoas? E aí esse homem, além de tudo, ele estava fazendo quimioterapia. E ele estava com todo esse fardo. Porque sempre na vida dele, ele carregou a família inteira. E fazia tudo para todo mundo. Então ele acabou viciando as pessoas a ter aquela pessoa para fazer tudo para ele. E no momento que ele precisava de ajuda, que ele estava passando por um processo de saúde, né? Fazendo quimioterapia, as pessoas exigiam que ele tem que ir. E aí ele não conseguia dizer não. E nós precisamos aprender a dizer não. Porque se a gente não tem mais, né? Eu quero que você que está aqui comigo, você que está na rádio 102.05, na Rádio Estilos, você vai pensar, por que eu tenho que dizer sim para todo mundo? Porque eu quero ser perfeito? Não quero mais ser perfeito. Porque Deus olhou do céu e viu que não tinha um justo sequer. Então, se não tem nenhum justo sequer, não sou eu justo. Eu posso ser um cooperador da obra. Eu posso imitar Jesus. Mas quando a gente está imitando a pessoa, a gente não é a pessoa. A gente está imitando características. A gente está imitando formas de lidar. Mas Jesus, ele parou, ele descansou. Jesus, ele chorou quando Lázaro morreu. Jesus foi ser humano, mostrando para nós que precisamos de pausas para nos reorganizar. E aí, como eu estava falando desse cliente, tenho que, às vezes, a minha agenda de compromisso religioso atrapalha o meu contato com Deus. Eu leio muito a Bíblia porque eu gosto, assim, porque eu estudo, porque eu, enfim, gosto e entendo que é o alimento que eu preciso para minha alma. Mas teve um tempo na minha vida que eu cuidava de adolescente, tinha o trabalho de visita aos idosos, tinha não sei o que, discipulado, tinha tanta coisa que tudo que eu lia de Bíblia era para aplicar na vida de alguém. Nesse tempo, eu ia lendo e estudando, mas sabe aquela coisa assim, estudo para ensinar, estudo para aplicar, estudo para... Sabe? E aí, o que acontece nisso? A gente deixa de ter um relacionamento com o Pai para ter uma agenda a cumprir. E isso nos traz ansiedade. Porque quando eu tenho um contato com o Pai, fecharás a porta do teu quarto, orarás ao teu Pai em secreto, e o Deus que vem em secreto vai te recompensar. Isso vai fazer com que eu me acalme. E eu gosto de pensar nisso porque a neurociência já estuda que pessoas que oram, que têm uma expressão de oração, de meditação na Bíblia, conseguem superar desafios na vida. As ondas cerebrais, porque nosso cérebro ele se comunica por descargas elétricas sinápticas. Então, ele vai se comunicando dessa forma. Essas ondas, elas acalmam, elas tranquilizam quando eu oro. Olha que coisa linda. Então, a neurociência, ela já diz que quando eu fecho a porta do meu quarto, vou lá falar com meu Pai em secreto, que o meu Pai que vem em secreto me recompensa,
eu tenho benefícios na minha saúde. E olha o que eu estou colocando aqui. Você pode ter a sua agenda religiosa, você pode ter a sua agenda aí de compromissos na igreja. Isso é muito importante, porque você vai estar colocando para fora aquilo que você aprendeu, você vai estar ensinando os passos que você já deu, você vai estar tornando possível ao outro entender aquilo que você já tem entendimento. Você vai estar ampliando o corpo de Cristo na Terra, só que isso não tem que ser sua meta principal. A sua meta principal precisa ser o relacionamento com o Pai. E isso, pela neurociência, pela psicologia baseada em evidência, vai dizer que te acalma, transforma a sua vida. Então, o que a gente pensa nisso? Que o meu relacionamento com o meu Deus, ele vai fazer com que eu tenha paz. Lembra aquela paz do Senhor, célica paz, paz que este mundo não dá? É isso, a paz do Senhor, a célica paz, aquela paz que o mundo não pode dar. Em Deus, fechando a porta do quarto, orando ao Pai em secreto, e o Pai que vem em secreto nos recompensando, a gente vai viver lá, o jugo suave e o fardo leve, mesmo em meio aos desafios. Aprendendo dele que é manso e humilde de coração. O que isso significa? Ele vai ter paciência para nos ensinar. Ele é humilde, ele não acha que ele é melhor que a gente. Ele vai nos ensinar calminho, olha que coisa boa. E com isso é impossível não ter descanso na nossa alma. Quanto mais perto de Deus a gente está, mais dentro da paz nós estamos. Por quê? Por que, Irlane, é isso? Porque nós ficamos parecidos com Ele. E no céu, pelo que a gente lê na Bíblia, não tem ansiedade. Não tem ansiedade. Então, eu não sei se você já viveu isso, mas existem momentos que a gente precisa de um louvor para nos tranquilizar. A gente precisa de uma meditação. A gente precisa olhar e falar assim, sonda-me, ó Deus, e me conhece. Conhece o meu coração, prova os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Como filho mesmo que pede a um pai, sabe? Não como uma ritualidade de palavras difíceis e tão distante, como se ele estivesse distante. Não, ele não está distante. Quando Jesus ele vai para o Pai, ele fala assim, eu vou, porque se eu não for, o Consolador não vai vir. E o Consolador vai vir, vai habitar em vocês e vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Consolador ele vem e ele mora em nós, ele nos dá a paz que o mundo não consegue nos dar. Mas uma paz que está tão cheia de amor e carinho e cuidado e zelo, que nos abraça e nos faz entender que em meio aos processos difíceis que nós estamos experimentando nessa vida, a gente tem um Deus que não perde o controle. Ele tem o mundo inteiro na palma da mão dele. Imagina, o mundo na palma da mão dele. Quem sou eu e você? Em meio a um Deus que nos tem na palma de sua mão. É muito importante se apropriar disso. Eu gosto muito de pensar sobre a igreja. Ela é um discurso que você leva adiante ou ela é um Deus que você se relaciona? É muito importante olhar para o Deus do relacionamento, porque é nesse relacionamento que eu e você vamos encontrar a paz, que excede todo o entendimento. E aí eu te contei hoje a história da minha família, como que eu comecei na minha profissão, como que as emoções começaram a ser palco dos meus atendimentos da minha vida, porque na minha família, minha mãe teve esse problema.
E a gente começou a tratar a depressão, surto psicótico, problemas psicológicos. E quando uma pessoa na família adoece, toda a família adoece. Olha que interessante. Quando uma pessoa na família está deprimida, acaba que as outras pessoas ficam sob aviso, ficam com medo de perder, ficam com outras questões relacionadas às emoções, porque um membro da família está mal. Então é muito importante a gente pensar nisso. Por quê? Porque se a minha família é sadia emocionalmente, sadia mentalmente, toda a família vai ser dessa forma. Isso vai trazer uma paz para o relacionamento. E eu quero que você pense nisso. Escuta essa live, anota o que é importante para você, valoriza as suas emoções. Eu quero te lembrar que esse programa está acontecendo também no Facebook, pela Rádio Estilos 102.5, pelo YouTube e pelo canal de rádio. Então, nós estamos em 4 pontos ao mesmo tempo, falando de emoções na vida cristã, que são coisas que precisam estar juntas e alinhadas. Na sexta-feira, nós vamos falar sobre família. E eu já quero que você pense, família pode sonhar, porque o sonho de Deus, antes de criar a igreja, foi criar a família. E quando a gente não está bem na família, no nosso núcleo, no lugar que a gente nasceu, as nossas emoções ficam assim e acaba que a gente leva essa dor para a igreja. Por quê, Irlânia? Porque nós vamos junto conosco. E se a gente tem uma dor em alguma área, não tem o que fazer. Aí, nós estamos terminando, o programa vai de 8h05 às 8h55. Mas eu quero pensar nisso, eu posso trazer isso em outro momento, de uma pessoa muito calma que eu convivi. A pessoa era muito calma, não falava nada, não discordava de nada. Só que essa pessoa, quando ela não gostava de algo, ela fazia assim, ó. Passava a mão na cabeça. E com o tempo, ela não falava nada. Eu nunca vi ela explodir, colocar pra fora nada. Mas sempre quando algo não dá certo, ela... E aí, pela psicossomática, a gente trabalha as doenças no corpo, né? E essa pessoa, ela é hipertensa por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. E pela psicossomática, a hipertensão arterial está relacionada à raiva. E essa pessoa, toda vez que ela faz assim, ela tá fazendo o quê? Ela tá expressando uma raiva. Embora ela não fale sobre isso, embora ela não coloque isso em palavras, mas ela expressa daquela forma. E o corpo nosso, que é a nossa casa, ela desenvolve doenças para sobreviver às emoções não ditas e não conhecidas e elaboradas. Eu espero que esse programa tenha contribuído com você, com a sua fé, com a sua esperança. Tenha amor por você, porque alguém maior que você e do que eu deu a vida por você. Então, se você não acredita em você, comece a acreditar, porque Jesus pagou um preço alto para que você tivesse uma vida rica e abundante e que você tivesse paz na sua alma. Beijo no seu coração, um ótimo dia e até sexta-feira. Beijo, beijo.